Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Na nossa aula de hoje, ainda na série Teoria da Contabilidade, nós vamos ver as informações referentes aos recursos econômicos, reivindicações e as suas alterações. Tudo com base no pronunciamento técnico CPC 0, já na sua segunda revisão, que saiu agora no final de 2019. Os relatórios financeiros para fins gerais, de acordo com o item 1.12 do CPC 0, eles fornecem informações sobre a posição financeira da entidade que reporta, que na realidade, então, nós vamos ver ao longo da disciplina que essa posição financeira diz respeito ao balanço patrimonial, aos quais consistem informações sobre os recursos econômicos. Esses recursos econômicos são os ativos da empresa, né? E bem como as reivindicações. Essas reivindicações é um termo que serve para abarcar tanto as obrigações para com terceiros, que são os passivos, quanto para as obrigações, por assim dizer, com os acionistas, que é o patrimônio líquido. Portanto, a utilização do termo reivindicações contra a entidade que reporta. Os relatórios financeiros, eles fornecem ainda informações sobre os efeitos de transações e outros eventos que alteram os recursos econômicos e as reivindicações da entidade que reporta. Isto é, a demonstração do resultado e a demonstração do resultado abrangente. Ambos os tipos de informações fornecem dados úteis para as decisões referentes à oferta de recursos à entidade. Em relação aos recursos econômicos e reivindicações, informações sobre a natureza e os valores dos recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta, de acordo com o item 1.13 do CPC 0, podem auxiliar os usuários a identificar os pontos fortes e os pontos fracos da entidade que reporta. Essas informações podem auxiliar, então, os usuários a avaliar tanto a liquidez quanto a solvência da entidade que reporta, suas necessidades de financiamento adicional e também a probabilidade de êxito na obtenção, então, desses financiamentos. Essas informações também podem auxiliar os usuários a avaliar a gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade, isto é, avaliar a performance, avaliar o desempenho dos gestores. Informações sobre prioridades e exigências de pagamentos de reivindicações existentes auxiliam os usuários a prever como futuros fluxos de caixa serão distribuídos por aqueles que tiverem reivindicações contra a entidade que reporta. Além disso, de acordo com o item 1.14 do CPC 0, diferentes tipos de recursos econômicos afetam diferentemente a avaliação por usuário das perspectivas de fluxos futuros de caixa da entidade que reporta. Alguns fluxos de caixa futuro, eles resultam diretamente dos recursos econômicos existentes, tais como, por exemplo, o contas a receber. Por outro lado, outros fluxos de caixa resultam da utilização de vários recursos em conjunto para produzir e comercializar produtos ou serviços a clientes, como por exemplo os estoques, né? Embora esses fluxos de caixa não possam ser identificados como recursos econômicos individuais, os usuários dos relatórios financeiros, eles precisam conhecer a natureza e o valor desses recursos disponíveis para uso nas operações da entidade que reporta. Então, a gente deve apresentá-los de forma agrupada, quando existirem.
Em relação às alterações nos recursos econômicos e nas reivindicações, alterações nos recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta, de acordo com o item 1.15 do CPC 0, essas alterações resultam do desempenho financeiro dessa entidade e de outros eventos ou transações, como a emissão de instrumentos de dívidas, debêntures, por exemplo, ou de instrumentos patrimoniais, emissão de ações. Então, observem, desempenho financeiro, que é apresentado na demonstração do resultado, e outros eventos ou transações que são apresentados, então, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Para avaliar adequadamente tanto as perspectivas de fluxo de entrada de caixa futuro para a entidade que reporta, quanto a gestão de recursos da administração sobre esses recursos econômicos da entidade, os usuários precisam ser capazes de identificar, então, esses dois tipos de mudança, quais sejam o desempenho financeiro e esses outros eventos e transações. Informações sobre o desempenho financeiro da entidade que reporta, de acordo com o item 1.16 do CPC 0, auxiliam os usuários a compreender o retorno produzido pela entidade sobre os seus recursos econômicos. Informações sobre o retorno produzido pela entidade, eles podem auxiliar os usuários a avaliar a gestão dos recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade. Então, eles permitem que os principais usuários dos relatórios financeiros para fins gerais, relembrando os investidores, credores por empréstimos e outros credores, tanto os atuais quanto os potenciais, eles possam então avaliar o desempenho ou a performance da gestão atual. Informações sobre a variação e os componentes deste retorno também são importantes, especialmente na avaliação da incerteza dos fluxos de caixa futuro. Informações sobre o desempenho financeiro passado da entidade que reporta e sobre como a sua administração cumpriu as suas responsabilidades de gestão dos recursos, normalmente elas são úteis para que se possa prever retornos futuros da entidade sobre os seus recursos financeiros. Então é justamente para possibilitar aos usuários a previsão dos retornos futuros sobre os recursos econômicos da entidade, é que essas informações sobre o desempenho financeiro passado da entidade são importantes para esses usuários. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.